Muito bem, estamos no ar ao vivo aqui no canal Viver Brasil e o programa é o programa BH Todo Dia. BH Todo Dia para você que está em casa, para você que está nos acompanhando em algum outro lugar, porque nós estamos no YouTube. Portanto, eu gosto sempre de lembrar, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Sabe por quê? Porque você pode nos assistir a qualquer momento. Você pode ficar à vontade, não é? De repente num horário melhor para você, ou então você está acompanhando durante uns horários alternativos que nós temos aqui no canal Viver Brasil, tá bom? Muito legal. E hoje, gente, é o Dia do Comércio Exterior. E aí, essa capital maravilhosa, essa capital grandiosa, que é a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente resolveu abrir um espaço para discutir essa questão. O comércio exterior ele é formado por aquilo que a gente exporta e por aquilo que a gente importa. Belo Horizonte cresceu muito nos últimos anos. Nós temos até um aeroporto internacional próximo à nossa cidade. E aí, como é que fica essa situação toda? E o que interessa lá fora, né? O que as pessoas lá fora mais gostam, interessam de comprar daqui de Minas Gerais, de BH? E o que nós importamos também? O nosso aeroporto está preparado para isso? Esse é o papo de hoje do nosso programa BH Todo Dia, tá bom? E claro, né? Bater papo a gente precisa e conversar a gente precisa e a gente traz sempre convidados. Mas eu vou te apresentar os nossos convidados daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! BH Todo Dia está no ar e eu gostaria, de lembrar a você sempre, que você pode participar com a gente nas nossas redes sociais. Mas antes, vamos lá, tô te esperando lá no meu Instagram, elias.sunshine. É isso mesmo, Sunshine. Sol brilhou, Belo Horizonte, a chuva passou e agora o sol brilha. E a gente vai interagindo lá também. E claro, nós temos os canais, de interação, as nossas redes sociais do canal Viver Brasil estão todas aí colocadas para você e eu gostaria muito da sua participação. E vale sempre lembrar que o BH Todo Dia compõe a nossa programação, e o BH Todo Dia é uma revista sobre Belo Horizonte, que traz cultura, comportamento e também negócios. E você que está ligado conosco, eu gostaria muito que você, no chat do YouTube, você mandasse o alô para a gente e dissesse de onde que você está nos assistindo, de que cidade, de que estado, de que país, de que planeta e por aí vamos. Lembrando que estamos, desde o dia 10 de janeiro, nós estamos também na NET Claro. E aí eu queria mandar um abraço especial, claro, para toda a nossa Belo Horizonte, mas também para Nova Lima, mandar um abraço para Sabará, duas cidades muito importantes próximas a Belo Horizonte, Contagem e Betim, e também no interior de Minas Gerais. Um alô especial para o Vale do Aço, Ipatinga, vamos também para o Vale do Rio Doce com o governador Valadares. Chegamos ali, pertinho do Rio de Janeiro, com o Juiz de Fora, muito obrigado pela sua audiência. E claro, nosso Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês. E é muito importante com o tema de hoje, a gente lembrar que Belo Horizonte é, na verdade, a capital desse estado. Então, que produtos nós produzimos aí em Juiz de Fora, no Triângulo, no norte de Minas, que interessam o mundo inteiro? O que falta para a gente chegar mais perto do mundo todo? E o nosso aeroporto está preparado para tudo isso? Esse é o nosso assunto de hoje, comércio exterior. E claro, para conversar com a gente tem os nossos convidados. Primeiro, eu apresento para vocês o Marcelo Farias. Ele é gestor de soluções logísticas integradas do BH Airport. Obrigado, Marcelo, pela presença, viu? É um prazer estar aqui com você, Elias. Muito obrigado. Ao lado dele, a gente tem um outro convidado, que é o Ramaia Valias. O Ramaia é diretor executivo, sócio-proprietário da Zigma Importação e Exportação e também diretor da Comex e de Negócios Internacionais da Ambiotec, Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia. E ele também é cônsul da República da Guatemala em Minas Gerais. Ramaia, obrigado pela presença. Prazer, Elias. É uma grande satisfação poder Muito bom. participar desse programa hoje. Um dia tão especial que é o Dia do Comércio Exterior. Tamo juntos. Certamente foi pensado, por isso estamos aqui. Por isso, verdade. Obrigado, muito bom. Vamos começar pelo Marcelo, porque ele não é de Belo Horizonte. Então a gente começa, pelo que vem de fora. Isso. Obrigado pela hospitalidade mineira. Marcelo, vamos lá. Você, pelo sotaque, e você me contou, você é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio? Sim, do Rio de Janeiro. Exatamente, cidade do Rio de Janeiro. Carioca da gema, como costumam falar. Muito bom. E me conte uma coisa, a sua relação com Belo Horizonte, antes de vir trabalhar, antes de estar morando aqui, você veio a trabalho algumas vezes? Sim, eu vim a trabalho algumas vezes, já vim a passeio também. Conheço alguns lugares interessantes, sou apaixonado por Lavras Novas. Olha. Uma cidade peculiar, bem mineira.
mas que eu gosto muito. Que tem um contato com a natureza muito Tem um forte, contato, cachoeira, exatamente. né? Então você ia descansar em Lavras Novas também. De vez em quando. Gosto da história. Minas Gerais é uma riqueza em história. E sem falar da hospitalidade mineira, da gastronomia. Eu ia te perguntar isso. Né? O pão de queijo. Indispensável para você abrir o seu dia. Mas pão de queijo é aqui. Né? Lá no Rio, em São Paulo, não, muito. Esquece. Tem algo parecido lá, mas pão de queijo é nosso. Não tem nada a ver com pão de queijo de Minas para baixo, te garanto. Muito bom. Marcelo, e aí você vem para trabalhar em Belo Horizonte, conta um pouco dessa história. Eu vim para trabalhar em Belo Horizonte, me apresentaram um projeto muito interessante no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Eu gosto do Estado, acho que o Estado tem um potencial, né, o segundo maior PIB do Brasil. Então, a gente tem muita coisa, muitos projetos para serem desenvolvidos, né? Então, eu sou movido a desafios e gosto desses desafios. E aí, né, quando me apresentaram toda a oportunidade que tinha aqui, eu decidi vir, porque eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento. E todo o processo que o aeroporto passou e tem passado tem muito a ver com a minha trajetória e a forma como eu gosto de fazer as coisas. Então, me seduziu e eu acabei aqui. Mas é muito interessante que você estava contando para a gente que você tem 7 meses que você está aqui. Você Sim, chegou no sim. meio da pandemia. Como é que foi? Você veio com a família, veio sozinho? Como é que é, Marcelo? Não, eu vim sozinho. É um desafio, né? A minha família está até me assistindo nesse momento, mas estão no Rio. Ainda, né? A gente tá conversando sobre a possibilidade deles virem, mas a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Principalmente a distância, você chegar no escritório e não conseguir ter contato com todo mundo, né? Agora que a gente começou a ter contato, mas ainda assim eu me senti super acolhido, bem recebido, e nada disso atrapalhou todo o trabalho que tem sido feito dentro do aeroporto. Talvez foi interessante, né, para você esquentar um pouco a sua vinda a Belo Horizonte, porque Sim. o movimento nos aeroportos, nesse momento, quando você chegou, estava muito parado ainda. Totalmente. Né? Os passageiros, na verdade, a gente teve, né, condição no mundo inteiro, uma redução natural, né, dos voos por conta de uma questão de saúde. Mas, surpreendentemente, na área de cargas, não. A gente teve um crescimento significativo, principalmente em 2021. A gente desenvolveu muita coisa. Tanto importação quanto exportação? Ou mais? Muita importação. Importação? Muita importação. Que interessante. Muita importação, assim, pelo aeroporto, na verdade, né? Porque o Estado, ele é tipicamente um Estado exportador, né, mas muito voltado para o marítimo, né? Então, a exportação marítima acaba saindo pelos portos do Rio, né, São Paulo. Será que foram as compras pela internet? Eu estou pensando aqui. Também, não a é? gente teve Porque esse ficou cenário, fechado, então... mas muitos equipamentos médicos, muitas vacinas. Verdade. Recebemos muita coisa, mais ou menos 60 milhões de doses entraram pelo nosso aeroporto. Então isso é importante mencionar que... E aí a logística é diferente, né? Totalmente. É uma logística muito mais cuidadosa, muito mais detalhes. Né? Um planejamento, né, é importante para a gente garantir a integridade das vacinas. Muitas delas chegavam resfriadas, né? Tinham que ser mantidas assim. Resfriadas, numa temperatura controlada, elas eram armazenadas numa área apropriada. Então, tudo isso é pensado, né? Discutido desde a concepção da operação até a entrega ao destinatário. Então, isso é logística. Isso é logística. Você tem que planejar antes. Planejar, você tem que entender a operação, você tem que ir no detalhe, você tem que se preocupar com cada etapa do processo. Então é muito importante, né? O planejamento é tudo nessa hora. Puxa, muito legal, Marcelo. Eu queria assim, aproveitar e dar os parabéns, porque, né, Ramai, nós não tivemos problemas aqui, como a gente viu em outros lugares, né, de chegar e distribuir essas vacinas. Né? Belo Horizonte, inclusive, conseguiu vacinar muito rapidamente. Então, uma parte desse mérito também cabe a vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Existe um trabalho muito grande, né? A gente tem uma parte do aeroporto que é toda especializada nesse tipo de produto, né? A gente tem um farmacêutico, por exemplo, dentro do nosso terminal de cargas, ele é especializado, ele trata de todo o processo, desde o início ao fim. Nós temos mais ou menos ali uns 6 mil metros quadrados de área com temperatura controlada para armazenarmos esse tipo de mercadoria, esse tipo de carga. Que então, não tinha antes, né? Isso vem sendo construído. Né? Então, é um pouco daquela questão, a gente está ou não preparado para isso, né? Então, no caso da cadeia fria, sim, a gente tem uma boa relação com nossos clientes de cadeia fria. Né? A nossa estrutura é muito bem cuidada. Marcelo, porque logística a gente está preparado, faz um planejamento. Sem dúvida. Mas tem que ter um jogo de cintura, porque alguns problemas surgem na hora, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. A gente tem alguns desafios, né? Geralmente, nem tudo... Na verdade, assim, a gente planeja para tudo dar certo e sair como a gente quer. Na verdade, para dar o mais certo possível. Exatamente. Mas você sabe sempre que você tem uma porcentagem ali de erro. Exatamente. Né? Por isso que eu acho que a comunicação, pessoas competentes nos lugares certos, você
ter parceiros confiáveis, tudo isso é importante para você fazer uma boa operação, né? Então, no final do dia, você acaba conseguindo entregar, né, aquela experiência para o seu cliente final, mas a gente quase nunca, as coisas quase nunca saem como a gente espera. Sempre tem aqui uma coisa, um obstáculo ali que a gente tem que transpor. Tá bom. Para fechar, Marcelo, essa sua relação com Belo Horizonte, eu preciso saber onde é que você está morando, como é que está a sua vida aqui? Eu fiz a opção por morar em Lagoa Santa. Lagoa Santa é mais perto, é né? mais perto do terminal de carga, mais perto da operação. Eu também sou responsável pelo aeroporto industrial, então a gente tem uma operação bem intensa acontecendo. Então, eu fiz a opção por estar por perto, e é uma cidade também que me acolheu muito bem, uma cidade maravilhosa. Eu acordo, dou de cara com aquela lagoa todo dia. E aí Mata um pouquinho da saudade do Rio, Mato né? um pouquinho da saudade do Rio, eu dou uma volta na lagoa, né, Barato. de manhã. Você mora em casa ou apartamento? Eu estou morando no apartamento nesse momento. Isso, legal demais. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Ramaya, é bom a gente ver que, né? Elias, tá vendo? Mineiro é bom demais. Você pega aí, Ramaya, não tenha dúvida. pega aí o pão de queijo, né? A Já, culinária. tem Se até você vê lagoa. uma cidade que você precisa emagrecer, não é aqui. Também acho. Bem Estou lembrado. me esforçando. Ramaya, não tem jeito, eu fiquei muito curioso. Ramaya Valias. É esse Vamos aí. contar um pouco da sua história e do seu nome também. Ah, você Vamos quer lá. o quê primeiro, né? Primeiro, você nasceu em Belo Horizonte? Nasci em Belo Horizonte. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de responder tudo, mas eu quero parabenizar Paulo César, Gustavo. Pela excelência, pelo trabalho, pela inovação, pelo empreendedorismo, sempre trazendo inovações e coisas. Coragem. A gente estreou um canal em novembro do ano passado. E parabéns, viu? Muita estrutura muito boa. Estive já passeando por aí. Gustavo me apresentou tudo. Parabéns. Vai ser um sucesso, como foi Viver Brasil há muitos anos. E agora o canal vai ser um espetáculo. Muito bom. Então vamos começar. Você nasceu em BH. BH, Belo Horizontino, sim. Da Gema. Da Gema. Nasci em Belo Horizonte, 73. Sim. Né? Seus pais vieram de fora? Meu pai veio do interior, né, do sul de Minas, São Gonçalo do Sapucaí. Olha E só. minha mãe é daqui, mineira, Belo Horizontina. Belo Horizontino. E tá. aqui a gente está. Não largo a cidade para nada. Atuo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas Belo tem que voltar Horizonte pra é cá. aqui, é o ponto. Né? Amaya, na sua infância, adolescência, qual bairros, que lugares que vocês moraram aqui em Belo Horizonte que te marcaram? Logo no início eu morei ali no centro, na rua Goitacazes, ali a gente ia muito, Parque Municipal, passear todo dia, Barato, dar cara. comida para os bichinhos lá, para os peixinhos. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe no parque. Ah, então. A gente morava no centro Certamente já também. deve ter tirado foto minha lá com a Barato, família. cara. Muito No bom. centrão mesmo. O Parque Municipal, você conhecer, é um lugar super gostoso, bem É o bonito. Central Park. É o Legal, Central Park. legal, Central Park. legal. E aí dali, né, a gente foi crescendo e tal, e aí nós nos mudamos para o Alípio de Melo, e depois, na sequência, a gente foi para Pampulha, e onde eu fiquei a vida toda, e hoje a empresa é na Pampulha, inclusive, ali no bairro São Luís, perto ali do Mineirão e tal, lugar super bonito também. Aqui, ó, maravilhoso. patrimônio nosso, né, do mundo. Né? A igrejinha era a nossa vizinha ali, né? É a nossa vizinha, e da minha casa eu avistava a igrejinha, né? Amaya, Mas pra- hoje eu estou morando ali no Vila da Serra. No Vila Serra. Mas para quem é de fora, como é que você definiria a Pampulha? Né? Que lugar é esse que a gente tem aqui em Belo Horizonte? A Pampulha, como já diz, é um centro arquitetônico. Ele é bonito por natureza, né? É beleza. Ali foi uma junção de ideias, de criatividade, de coisas muito lindas. Então, assim, eu considero a Pampulha hoje um cartão postal, realmente, de Belo Horizonte. Sim. É um local ponto turístico, maravilhoso. né? E né? é diferente BH, porque é residencial também, né? Exatamente. Tem casas, né? Exatamente. O que precisa, talvez, agora para Pampulha, a minha opinião, é dar uma revitalizada no sentido de atrair os jovens, porque ali hoje quem boa. mora mais ali são as pessoas mais idosas, os Isso. filhos saíram, foram para outros lugares e continua aquelas casas lindas com um casal de idoso e tal. Interessante isso. Eu hein? acho que esse tem que ter feito. Essa é a visão de quem mora lá, de quem morou lá, conhece, né? Uma coisa que eu acho muito interessante no Rio de Janeiro é a Lagoa de Freitas, você tem prédios ali pequenos. Sim, Eu sou a favor da verticalização ali com prédios pequenos. não tem jeito, né? Para dar É. uma energia, uma energizada ali no local. Acho É que só fazer só de forma falta controlada, isso. né? É só fazer de forma Exatamente. controlada. Tem área ali para É. crescer, né? Dá para ser feito. Agora não tem jeito. Ramaya Valias. É. Eu estou muito curioso. Meu pai, hippie, né? Anos 60. Minha mãe mais doida ainda. Adoravam Lavras Novas, né? Que é um Gostava lugar de Lavras Novas. Aí, Meu ó. pai continua aí. Ó, eu vou ter a oportunidade de falar do meu pai. Eu quero favor. muito mandar um beijo para ele hoje, que hoje é o dia do comércio exterior. E graças a ele nós estamos aqui hoje trabalhando. A empresa já tem quase 60 anos, são 56 anos de empresa.
Começou com ele. Então, assim, é um hippie, mas que trabalhava. É, É um não, hippie tranquilo. que gostava mesmo Sim. de fazer as coisas, ensinou os filhos a trabalhar. Me colocou para trabalhar com 12 anos de idade. Eu falava, pai, mas com 12 anos... Não, dá seu Não, jeito. vamos dar trabalho pro meu filho antes que ele me dê trabalho. Né? Isso. Então, assim, ele é essa figura. E o comércio é um lugar legal demais de aprender a conviver com o outro, Não, né? aprendemos ali, e hoje os filhos, cada um está numa etapa do processo, tem gente fora no mundo inteiro, e eu em Belo Horizonte, porque aqui eu não saio. Né? Mas eu gosto muito, gosto não, você me perguntou do meu nome. Meu nome é hindu, né? Vem de origem hindu, que lindo, pela filosofia mesmo dele, e é um nome muito diferente. O significado dele, assim, você sabe? É aquele que nasceu da água. Olha, gente. É muito bonito. E você gosta disso, dessa ligação? Eu gosto com a água? muito, e gosto muito do meu nome também. Nunca tive apelido, né? Não tem nem jeito com o nome desse que tem apelido. Isso é verdade. Não, e é difícil escrever, teve que aprender, né? Com Y no verdade. meio e tal. Mas eu sou super Que grato, barato. tirando, logicamente, algumas coisas que acontecem que me chamam muito de senhora, Ramaia. Geralmente mando umas coisas assim. Tranquilo, sem preconceitos, Mas né? depois que escuta a minha voz, vê que não é senhora, né? Que legal, cara. O nome do seu pai? Marcos. Marcos. Tá? Marcos, E ele é vivo ainda? Vivo, tá vivo. E de vez em quando vai lá na empresa? Sempre. Nossa, Sempre? Sempre. É mesmo? Não, hoje não tanto mais. Sei, mas ele tá de olho no negócio. Tá de olho, tá sempre de olho, sempre tá mandando as mensagens, né? Ele é o nosso grande diretor, né? Legal. E quando começou a empresa, já tinha essa ideia de trabalhar com importação e exportação? Olha, ele começou a empresa em 69. Tá. 69 o mercado, você sabe, era fechado, era tudo travado. Não existia nem fax, né? Hoje também não tem fax, né? Mas é por outro motivo. Não existia nem fax. Então, assim, era muito demorado, era um processo longo, era um negócio assim... nossa, era desbravador, né? Então, assim, o comércio exterior nessa época era muito difícil. Então, ele conseguiu, né, ao longo desses anos todos, porque ele tinha uma visão diferenciada mesmo naquela época. Vamos lá, fala disso. Naquela época, as pessoas eram muito travadas. Sabe o que ele falava? Ele falava, eu não sou um despachante aduaneiro que vai fazer só desembaraço. Nessa época. Olha só. Eu sou um consultor de comércio exterior. Isso, trazendo para a realidade hoje, é normal você falar isso, sou consultor. Mas nessa época, falar que é um consultor, fala, né, o que é? Que visão Quem vai te procurar para que é isso? Consultoria que você vai dar pra consultoria é trazer para mim a responsabilidade de atuar em todas as etapas do processo. Legal. E oferecer o melhor serviço, com o melhor preço, com a melhor agilidade, porque a informação está toda comigo. Esse foi o diferencial dele na época e é um DNA que a gente carrega até hoje, que é promover exatamente soluções para os nossos clientes diversos. Assim como você falou, Marcelo, que com muito orgulho que o Aeroporto Indústria está trazendo as vacinas, os testes, a Sigma é que proporciona isso para o aeroporto. Nós é que trazemos todas essas vacinas para os grandes players do Brasil e hoje a gente tem um grande cliente em Minas que tem feito grandes importações graças ao nosso trabalho. Então, assim, o aeroporto é uma etapa de todo o processo. Explica isso para a gente. Pois é, o aeroporto... Usa o exemplo da vacina para a gente entender. A vacina, para ela chegar, isso. Alguém vai ter que fazer uma negociação, comprar os insumos, Perfeito. E isso é feito. A gente faz esse trabalho de busca de fornecedor, registros, essas coisas todas. Um grande cliente específico, ele já tinha o contato fora, desse especificamente. E aí, então, a gente faz o quê? O link da origem até o destino final. Então, todas essas etapas do processo, de ponta a ponta, da origem, Passou frete, no aeroporto intermediário, parou ali, que horas que para, você tem que saber tudo isso. E antes disso, né, você vai ter que saber que tipo de transporte vai ser, se é aéreo, se é marítimo, se é aéreo, qual que vai ser a adequação desse produto, tem temperatura controlada. Então, todo esse trabalho, vamos pôr assim, essa orquestração é nossa. Isso. E claro que chega de avião e chega justamente no Aeroporto Indústria e ali a gente faz o desembaraço aduaneiro e aí entrega a mercadoria para os clientes. E graças a isso a saúde mineira hoje, né? Graças a Deus os testes de Covid não tem faltado. Não tem faltado, né? Tem aumentado. Isso, né? Isso eu estou falando de um item teste Covid. Não, mas né? Fundamental. Fundamental. Então, Muito bom. O nosso trabalho é esse, é trazer sempre soluções para os nossos clientes, independente do que ele faz, do que ele importa. É isso. Ramaia, eu fiquei curioso, assim, Marco, né, o nome do seu pai? Marcos. Lá no início, em 1969,
Qual que era o produto importado, assim, que ele teve uma visão, falou, isso aqui nós vamos trazer para Belo Horizonte? Pois é, nós sempre fomos com DNA de prestadores de serviço, soluções. Ah, tá. A gente não importa e não vende, a gente não é do comércio de venda, mas de solução. Um empreendedor quer importar, nos procura e a gente faz toda essa solução para ele. Então, nessa época... É claro, a inovação não existia. O Collor veio abrindo as fronteiras, praticamente. Isso, bem lembrado. Né? Mas antes disso, era muita coisa de material de estudo para as universidades. Tanto para pesquisa. Pesquisa. Boa. Então, isso vinha, microscópios, essas coisas aí. Então, inclusive daí que vem a nossa identidade como fomentador de negócios na área médica hospitalar. Porque veio dessa relação com as universidades. Que interessante, os Santa Casas. Vocês descobriram um filão, na verdade. Né? Na verdade, a UFMG estava ali perto de vocês. Estava ali do lado, exatamente. E com toda a dificuldade que às vezes um órgão público tem, né? Vocês facilitavam. Cara, mas era muito burocrático. O processo de importação era um negócio que demorava era tudo para não dar certo. 8 meses, 1 ano, 2 anos para ser realizado. Não tinha... Mais uma vez, não tinha fax. Então você tinha que mandar uma carta, aí a carta tinha que chegar lá na origem, demorava 100 dias para chegar. Aí o cara respondia a carta, mais 100 dias para vir. Aí tinha que fazer um ajuste numa fatura, mais 100 dias para ir. Fora isso, havia as instituições, né, que regulamentavam, que importavam, que faziam, que autorizavam, que demorava também. Também assim, para autorizar, né? Então hoje a gente vive um momento muito interessante, especial. Viu? Muito Como é que especial. você passou por isso? Muito diferente, né? A tecnologia toma conta da logística e é o que traz realmente, faz toda a diferença, né? Você conseguir rastrear a carga do início ao fim, né? Você ter informação, né? Agilidade na tomada de decisão, acho que tudo isso é fundamental para a gente ter uma cadeia que funcione. E cada vez mais, né, a gente percebe esse movimento hoje também nos órgãos anuentes, a gente vê, né, a tecnologia chegando também para os processos de desembaraço. Então, isso também vai ajudar demais. Também, né? Isso é muito bom. Exatamente. Né? Porque a gente, por exemplo, claro, a gente fazia muito trabalho, juntamente com o governo de Minas também, há um tempo atrás, para buscar soluções. O que eles estão fazendo de diferente que a gente não faz? Então, a gente chegou a viajar com o governo algumas vezes, vendo exemplos fora do país. E a gente percebia essa questão da agilidade do processo. Que é possível ter um processo mais ágil. Aí a gente percebia, por exemplo, o cenário americano. O americano é diferente do brasileiro na forma de pensar. O americano, ele acredita em todo mundo até que se prove o contrário. Né? O brasileiro tem uma filosofia, ele não acredita em ninguém. Tá tudo errado até que você prova o contrário. E o mineiro, nós somos mais desconfiados ainda. Mais ainda. Então a fiscalização era um negócio tudo difícil. Isso. Mas hoje, por exemplo, está muito ágil. Né? Um processo que a gente vai desembaraçar aqui, por exemplo, no BH Airport, a carga chegou, a gente entra com o processo digitalmente, um fiscal que não é de Belo Horizonte, lá de Roraima, analisa o processo e autoriza. Perfeito. Isso é bom demais. Legal demais. Você evitou uma série de situações que não convém nem comentar, mas que você não tem muito acesso mais. Isso é importantíssimo para o processo. E o processo flui, né? Simplesmente flui. Maravilhoso. Vamos aproveitar o seguinte, o papo tá ótimo, mas a gente tem que ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? E você que está acompanhando o nosso programa, por favor, né, no nosso YouTube, no chat, você pode participar, né? Pode contar um pouco da sua história, pode dizer também das suas dificuldades, né? Nós temos muitos empresários, né, comerciantes com a gente nessa questão de importação e exportação, porque nós temos 2 convidados aqui para a gente conversar abertamente sobre isso e sobre, né, todas as dificuldades, mas também as facilidades e as soluções para a gente trabalhar com o comércio exterior e assumir essa vocação em Belo Horizonte, tá bom? Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu!